A porta de vidro se abriu lentamente, e por um segundo o som suave do restaurante foi engolido por um silêncio desconfortável, porque todos olharam para ele. Suas roupas estavam gastas, o casaco manchado pelo tempo, os sapatos cobertos de poeira como se tivesse caminhado por quilômetros. Ele não parecia pertencer àquele lugar, um dos restaurantes mais caros da cidade, onde cada detalhe brilhava com perfeição e onde até o ar parecia ter sido cuidadosamente selecionado. O homem deu alguns passos para dentro, calmo, como se aquele ambiente luxuoso fosse completamente comum para ele. Mas os olhares ao redor diziam o contrário. Alguns clientes franziram a testa, outros trocaram sorrisos discretos de deboche, e houve até quem cochichasse sem disfarçar. O gerente percebeu imediatamente. Com um sorriso forçado, mas olhos duros, ele caminhou rapidamente até o homem, tentando manter a elegância enquanto a tensão crescia no ambiente. Senhor, acho que houve um engano, disse ele em voz baixa, porém firme. Este é um restaurante exclusivo. Talvez o senhor esteja procurando outro lugar. O homem levantou o olhar lentamente. Seus olhos eram tranquilos, mas carregavam algo profundo, algo que ninguém ali conseguiu decifrar. Não houve engano, respondeu com serenidade. O gerente perdeu a paciência por um instante. Ao redor, alguns clientes já observavam abertamente, curiosos com a cena. Peço que se retire, insistiu ele, agora mais direto. Não podemos permitir esse tipo de situação aqui. Um leve silêncio tomou conta do salão. Então, o homem fez algo inesperado. Ele puxou uma cadeira e sentou-se. Sem pressa. Sem hesitação. O som da cadeira ecoou como um desafio silencioso. O gerente ficou visivelmente irritado, o rosto levemente vermelho. O senhor está se recusando a sair? Estou apenas aqui para jantar, respondeu o homem, calmamente, pegando o cardápio. Aquilo provocou algumas risadas discretas entre os clientes mais próximos. Um garçom, inseguro, aproximou-se, olhando para o gerente em busca de instruções. O gerente fez um gesto seco, como quem diz resolva isso logo. O que o senhor deseja? Perguntou o garçom, claramente desconfortável. O homem abriu o cardápio com cuidado, como se estivesse analisando algo muito importante. Seus dedos, embora marcados pelo tempo, moviam-se com precisão. Ele percorreu cada página, até parar. Levantou os olhos. Quero este, disse, apontando. O garçom olhou, e arregalou levemente os olhos. Era o prato mais caro do restaurante. Uma especialidade rara, preparada com ingredientes importados, algo que muitos ali nunca haviam pedido sequer uma vez. O garçom hesitou. Senhor, este prato é... Eu sei exatamente o que é, interrompeu o homem, com um tom gentil, porém firme. E é exatamente o que eu quero. Agora, o salão inteiro estava atento. O gerente cruzou os braços, observando com um sorriso sarcástico. Muito bem, disse ele, em tom irônico. Vamos ver até onde isso vai. O pedido foi feito. Os minutos seguintes pareceram longos demais. Alguns clientes continuaram observando, outros fingiam não ligar, mas todos estavam curiosos. Havia algo estranho naquela situação, algo que não se encaixava. E o homem? Ele permanecia tranquilo. Sentado com postura firme, olhando ao redor não com vergonha, mas com uma serenidade quase desconcertante. Quando o prato finalmente chegou, o aroma tomou o ambiente ao redor da mesa. Era uma obra de arte culinária. O garçom colocou o prato diante dele com extremo cuidado. Por um instante, tudo pareceu parar. O homem observou a refeição, e então começou a comer. Sem pressa. Sem deslumbramento. Como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes. Cada movimento era preciso. Elegante, até. Aquilo começou a incomodar. O gerente franziu a testa. Algo não estava certo. Quando o homem terminou, limpou calmamente os lábios com o guardanapo e fez um leve gesto chamando o garçom. A conta, por favor. O garçom trouxe a conta com mãos levemente trêmulas, quase esperando o inevitável. O gerente já se aproximava, preparado para o escândalo. Mas então, sem dizer uma palavra, o homem colocou a mão dentro do casaco gasto e retirou uma carteira. De dentro dela, tirou um cartão. Um cartão elegante. Impecável. Diferente de qualquer outro que o garçom já tinha visto de perto. Ele o colocou sobre a mesa com absoluta naturalidade. Pode cobrar. O garçom olhou para o cartão, depois para o homem, depois novamente para o cartão. E algo em sua expressão mudou completamente. O gerente percebeu. O que foi agora? Perguntou, impaciente. O garçom engoliu seco. Senhor, acho que o senhor precisa ver isso. O gerente pegou o cartão com um leve desprezo, mas, no instante seguinte, sua expressão congelou. Seus olhos percorreram o nome gravado ali, uma, duas vezes, como se não pudesse acreditar no que estava lendo. O sorriso desapareceu. A postura mudou. O ar de superioridade sumiu. Lentamente,
Ele levantou o olhar para o homem sentado à mesa. Agora havia algo diferente em seus olhos. Algo próximo de preocupação. Ou talvez, reconhecimento. O salão, antes cheio de julgamentos silenciosos, agora estava mergulhado em uma curiosidade quase palpável. Porque, naquele instante, todos perceberam a mesma coisa. Eles haviam julgado completamente errado. E o homem, que até então parecia invisível, finalmente levantou o olhar com um leve brilho nos olhos, como se estivesse esperando exatamente por aquele momento. O gerente ficou imóvel por alguns segundos, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O cartão ainda estava em sua mão, mas agora parecia pesar toneladas. Ele tentou disfarçar, engolindo em seco, forçando uma risada nervosa que não saiu convincente. Oh, devo ter entendido errado, murmurou ele, mas sua voz já não tinha a mesma autoridade de antes. O homem continuava sentado, calmo, observando a cena sem pressa, como alguém que já tinha visto aquele tipo de reação muitas vezes na vida. Seus dedos repousavam sobre a mesa, relaxados, enquanto o restaurante inteiro parecia ter mudado de atmosfera. O garçom deu um passo para trás, desconfortável, sem saber se deveria continuar ali ou desaparecer. Os clientes agora não cochichavam mais com deboche, havia silêncio. Um silêncio curioso, pesado, quase respeitoso. O gerente finalmente limpou a garganta, tentando recuperar algum controle. Senhor, por que não nos informou antes? Ele começou, mas parou no meio da frase. Porque, de repente, a ficha começou a cair de verdade. Aquele nome no cartão não era comum. Não era de cliente habitual. Não era de ninguém que apenas janta em restaurantes caros. Era um nome que aparecia em relatórios, em reuniões fechadas, em conversas sussurradas entre diretores, um nome ligado à própria estrutura que sustentava aquele restaurante. O gerente sentiu um frio subir pela espinha. Ele deu um passo para mais perto da mesa, agora com um tom completamente diferente. Senhor, eu não sabia que era o senhor. O homem finalmente levantou o olhar de forma direta. Isso ficou claro desde o começo, respondeu ele, sem qualquer agressividade, apenas com uma tranquilidade quase cortante. O gerente travou. Atrás dele, o restaurante parecia respirar menos. Um dos clientes mais próximos largou discretamente o copo na mesa, observando tudo com atenção total. O homem então recostou na cadeira. O que é interessante, continuou ele, é como o tratamento muda quando um nome aparece no lugar certo. O gerente tentou abrir a boca, mas nenhuma palavra saiu. O homem inclinou levemente a cabeça, como se estivesse analisando o ambiente pela primeira vez com real atenção. Quando entrei aqui, eu era apenas alguém com roupas simples. E isso foi suficiente para decidir meu valor. Ninguém respondeu. Nem o gerente. Nem os clientes. Ele continuou, com a mesma calma. Mas bastou um nome para tudo mudar, não foi? O silêncio ficou ainda mais desconfortável. O gerente baixou os olhos, claramente envergonhado agora. Sua postura rígida já havia desmoronado completamente. Senhor, peço desculpas, nós, não sabíamos, começou ele, mas o homem levantou levemente a mão, interrompendo. Não. Você sabia o suficiente, disse ele, sem elevar a voz. Aquilo foi mais forte do que qualquer grito. O gerente ficou paralisado. O homem então olhou ao redor. Um por um. Clientes, garçons, funcionários. Todos evitavam seu olhar agora. Este lugar não me testou, ele continuou. Ele apenas mostrou quem vocês são quando acreditam que ninguém importante está olhando. Essas palavras pareciam ecoar no salão. Um dos clientes mais jovens, que antes sorria com deboche, agora parecia desconfortável, mexendo nas mãos sem saber o que fazer. O gerente respirou fundo, tentando se recompor. Se o senhor desejar, podemos oferecer uma compensação, um jantar por nossa conta, ou qualquer coisa que o senhor considere apropriada. O homem soltou um leve suspiro, quase imperceptível. Compensação não muda a atitude, respondeu. Ele então pegou o guardanapo novamente, dobrando com calma. E eu não vim aqui por comida grátis. Aquela frase deixou o ambiente ainda mais tenso. O gerente sentiu o coração acelerar. Então, qual era o objetivo da sua visita? Perguntou ele, quase em voz baixa. O homem o encarou por alguns segundos, como se estivesse decidindo o quanto deveria revelar. O suficiente para ensinar, mas não o suficiente para terminar o que ainda estava em movimento. Eu queria ver este lugar como ele realmente é, disse finalmente. Ele fez uma pausa breve. Sem avisos. Sem preparação. Sem máscaras. O gerente engoliu seco novamente. E pela primeira vez desde que tudo começou, ele percebeu algo mais profundo do que medo, era compreensão. Porque aquilo não era apenas um cliente estranho entrando no restaurante. Era algo maior. Algo que testava mais do que um serviço, testava caráter. O homem então se levantou lentamente, ajustando o casaco simples que agora parecia ainda mais fora de lugar naquele ambiente luxuoso.
Os clientes observaram em silêncio absoluto enquanto ele dava um passo para trás da mesa. O gerente rapidamente se moveu para abrir espaço, quase instintivamente. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o homem parou por um momento, olhando novamente ao redor, como se memorizasse cada rosto presente ali. E então, com uma calma desconcertante, ele disse algo que fez o ar pesar ainda mais. Hoje não foi sobre comida. Foi sobre escolha e consequência. Ele virou-se lentamente, olhando diretamente para o gerente, que agora parecia incapaz de sustentar o próprio peso. E você escolheu sem pensar. O silêncio que seguiu foi tão profundo que até o leve som dos talheres ao fundo pareceu desaparecer. Um dos garçons deixou escapar uma respiração curta, como se tivesse prendido o ar por tempo demais. O gerente deu um passo à frente, desesperado para entender, para consertar, para desfazer o que quer que estivesse acontecendo ali. Senhor, por favor, se nós cometemos um erro, podemos corrigir. Dê-nos uma chance. O homem observou o gerente por alguns segundos. Não havia raiva no olhar. Apenas uma espécie de decepção serena, quase mais pesada do que qualquer grito. Uma chance não muda padrões, respondeu ele. Só revela se eles são repetidos quando ninguém está olhando. Ele então desviou o olhar para o salão novamente. Cada pessoa ali parecia menor do que antes, como se a própria luz tivesse mudado de intensidade. Vocês servem luxo, mas esqueceram o essencial. O gerente engoliu seco. E o que seria o essencial, senhor? O homem fez uma pausa. Uma pausa longa o suficiente para fazer todos no salão se inclinarem inconscientemente na direção dele. Respeito. A palavra caiu como um peso físico. Um dos clientes mais ricos da sala, antes relaxado em sua cadeira, agora estava completamente imóvel, como se tivesse sido chamado à realidade de forma abrupta. O homem então caminhou alguns passos pelo salão. O som de seus sapatos era leve, mas cada passo parecia ecoar mais do que deveria. Quando eu entrei aqui, continuou ele, eu não era nada aos olhos de vocês. Invisível. Indesejado. Um erro que precisava ser removido. Ele parou ao lado de uma mesa onde, minutos antes, risadas discretas tinham sido ouvidas. Mas eu não mudei. Ele olhou para o gerente novamente. Só o julgamento de vocês mudou. O gerente abaixou a cabeça por um instante, incapaz de responder. O homem respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão final, mas ainda incompleta. Este lugar será observado mais de perto a partir de agora. Aquelas palavras fizeram o gerente levantar rapidamente o olhar. Observado? Repetiu ele, a voz falhando. O homem não respondeu imediatamente. Em vez disso, tirou do bolso interno do casaco um pequeno envelope preto. Simples, sem marcações visíveis. Ele colocou sobre a mesa mais próxima com cuidado. Dentro disso estão as primeiras instruções. O gerente ficou pálido. Um dos clientes tentou se inclinar para ver melhor, mas recuou ao sentir o clima pesado demais. O homem continuou. Nada do que aconteceu hoje foi aleatório. E nada do que acontecer depois será ignorado. O gerente finalmente deu um passo à frente, tremendo levemente. Senhor, quem exatamente é o senhor? O homem parou. Por um instante, o salão inteiro pareceu prender a respiração junto com o gerente. Ele virou o rosto levemente, apenas o suficiente para que sua resposta fosse ouvida com clareza absoluta. Alguém que vocês não deveriam ter tratado como invisível. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era apenas tensão, era medo misturado com compreensão tardia. O gerente sentiu o estômago revirar. Porque agora tudo fazia sentido, ao mesmo tempo, nada fazia. O homem começou a se afastar lentamente em direção à saída. Cada passo dele parecia carregar o peso de tudo o que havia sido dito ali dentro. Os clientes abriam caminho automaticamente, sem que ele precisasse pedir. O gerente ficou parado, olhando para o envelope na mesa, como se ele pudesse explodir a qualquer momento. Espera, ele disse de repente, a voz mais fraca do que pretendia. Isso vai impactar o restaurante? Vai mudar algo para nós? O homem já estava próximo da porta agora. E então, sem olhar para trás completamente, respondeu. Isso depende de vocês mais do que de mim. Ele tocou a porta de vidro. Por um segundo, o reflexo do salão inteiro apareceu atrás dele, rostos confusos, tensos, desconfortáveis, como se todos estivessem finalmente se vendo pela primeira vez de verdade. E quando a porta começou a se abrir lentamente novamente, o gerente deu um passo instintivo à frente, sentindo que precisava dizer algo, qualquer coisa, enquanto o homem desaparecia, mas antes que a palavra pudesse sair de sua boca, o homem parou no meio do movimento e disse algo ainda mais baixo, mais preciso, que fez o gerente congelar completamente outra vez. E antes que a palavra pudesse sair de sua boca, o homem parou no meio do movimento e disse algo ainda mais baixo, mais preciso, que fez o gerente congelar completamente outra vez. Não tente salvar a imagem do restaurante,
tente salvar as pessoas que ainda acreditam nele. A porta de vidro terminou de se abrir, deixando entrar um leve sopro de vento da rua, quebrando por um instante a pressão sufocante do ambiente interno. E então ele saiu. A porta fechou lentamente atrás dele, como se o próprio restaurante estivesse tentando segurar o que acabou de perder. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O gerente ficou imóvel, olhando para o nada onde o homem tinha estado. As palavras ainda ecoavam na sua mente, repetindo-se como um aviso impossível de ignorar. Salvar as pessoas. Ele passou a mão pelo rosto, percebendo só então que estava suando frio. Atrás dele, o salão ainda estava em silêncio, mas agora era um silêncio diferente. Não era curiosidade. Não era choque. Era desconforto puro. Como se cada cliente tivesse acabado de olhar para si mesmo de uma forma que não gostou. Um dos garçons finalmente se aproximou, hesitante, quebrando o silêncio com uma voz baixa. Senhor, o que fazemos com o envelope? O gerente olhou para a mesa. O envelope preto ainda estava ali. Simples. Imóvel. Mas parecia mais perigoso do que qualquer coisa naquele restaurante. Ele deu um passo lento em direção a ele, como se estivesse se aproximando de algo que não deveria ser tocado. Quando finalmente estendeu a mão, percebeu que suas mãos tremiam. Atrás dele, um cliente murmurou. Isso está ficando estranho. Outro respondeu. Você viu o nome no cartão, isso não é normal. Mas o gerente já não ouvia direito. Ele pegou o envelope. Leve. Demasiado leve para o impacto que tinha causado. Ele hesitou por um segundo, e abriu. Dentro havia apenas uma folha dobrada. Nenhuma assinatura visível. Nenhum logo chamativo. Apenas texto impresso com precisão fria. Enquanto ele lia, seu rosto começou a perder cor gradualmente. O garçom ao lado tentou olhar por cima do ombro dele, mas o gerente instintivamente virou o papel. Não, ele murmurou. Sua voz falhou. Isso não pode ser sério. Ele respirou fundo, tentando ler novamente, como se a segunda leitura pudesse mudar o significado das palavras. Mas não mudou. Atrás dele, os clientes começaram a perceber que algo muito maior estava acontecendo. O que está escrito aí? Perguntou um deles, inquieto. O gerente não respondeu imediatamente. Ele apertou o papel com força. Isso, ele engoliu seco, isso é uma auditoria. O salão inteiro pareceu reagir ao mesmo tempo. Algumas pessoas se entreolharam. Outras endireitaram a postura. Auditoria de quê? Insistiu o cliente. O gerente levantou o olhar lentamente. E o que ele disse a seguir mudou completamente o clima do restaurante. De tudo. Um silêncio mais pesado ainda caiu sobre todos. O gerente continuou lendo, agora em voz baixa, quase como se não quisesse acreditar no que estava dizendo. Conduta da equipe. Tratamento de clientes. Discriminação baseada em aparência. Avaliação de ética operacional. Ele parou por um segundo. Isso foi uma avaliação interna. O garçom ao lado ficou pálido. Interna de quem? O gerente não respondeu imediatamente. Porque agora a peça que faltava na sua mente estava se encaixando de forma assustadora. O homem não era apenas um cliente. Não era apenas alguém importante. Ele era algo que o restaurante não esperava enfrentar tão diretamente. E isso explicava tudo. A calma. O olhar. A forma como ele observava sem reagir emocionalmente. O gerente fechou os olhos por um segundo. Ele não veio aqui como cliente. Quando abriu novamente, sua voz saiu quase num sussurro. Ele veio como avaliador. Atrás dele, o salão explodiu em murmúrios contidos. Avaliador? Alguém repetiu, incrédulo. Isso é uma brincadeira? Ninguém avisou nada. Mas o gerente levantou a mão rapidamente, pedindo silêncio. Porque agora ele entendia a gravidade daquilo. Ele olhou novamente para a porta por onde o homem tinha saído. E pela primeira vez, sentiu algo pior do que medo. Sentiu consequência. Do lado de fora, através do vidro, era possível ver a rua calma, pessoas passando normalmente, sem ideia do que acabara de acontecer ali dentro. Mas o gerente sabia que aquilo não tinha acabado. Nem de perto. Ele virou lentamente o papel novamente. E havia mais uma linha no final. Uma frase curta. Simples. Mas suficiente para fazer sua mão tremer de novo. Ele não leu em voz alta desta vez. Não conseguiu. E enquanto o salão inteiro esperava, inquieto, o gerente apenas encarava aquelas palavras finais, percebendo que o próximo passo não seria uma explicação, seria algo que ninguém naquele restaurante estava pronto para enfrentar. Seria algo que ninguém naquele restaurante estava pronto para enfrentar. O gerente permaneceu imóvel, os olhos fixos na última linha do documento. O papel tremia levemente entre seus dedos, como se até ele estivesse reagindo ao peso daquilo que estava escrito. Atrás dele, o salão ainda esperava uma resposta, mas o silêncio do gerente já dizia mais do que qualquer explicação poderia dizer. Finalmente, ele respirou fundo e leu em voz baixa,
quase como um erro que escapou sem querer. Em caso de confirmação das irregularidades, medidas imediatas serão aplicadas sem aviso adicional. A frase caiu como uma lâmina. O garçom ao lado engoliu seco. Medidas imediatas? Ele repetiu, sem entender completamente, mas já sentindo que não queria entender. O gerente fechou o papel lentamente, como se isso pudesse impedir o que já estava em movimento. Isso não é uma advertência comum, murmurou ele. Isso é um processo já iniciado. Um murmúrio nervoso percorreu o salão. Os clientes agora não pareciam mais curiosos. Pareciam preocupados. Alguns evitavam olhar diretamente para os funcionários, como se de repente percebessem que não estavam apenas assistindo uma cena, estavam dentro dela. O gerente levantou o olhar novamente para a porta de vidro. Lá fora, o homem ainda podia ser visto caminhando calmamente pela calçada, como se nada tivesse acontecido. Suas roupas simples se moviam com o vento leve da noite, e sua postura continuava serena, quase distante. Mas agora, para o gerente, aquela imagem era completamente diferente. Não era um homem humilhado. Era alguém que já tinha visto tudo o que precisava ver. E isso era o mais assustador. Atrás do gerente, um dos garçons falou com voz baixa. Senhor, isso significa que vamos perder o restaurante? O gerente demorou a responder. Porque a verdade era mais complexa do que aquilo. Não é sobre perder o restaurante, disse ele finalmente. É sobre o que o restaurante se tornou sem perceber. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Alguns funcionários começaram a trocar olhares inquietos. A confiança que antes existia no funcionamento perfeito do lugar agora parecia frágil, como vidro prestes a quebrar. O gerente caminhou lentamente até o centro do salão, ainda segurando o documento. Todos vocês viram o que aconteceu hoje, disse ele, com uma voz mais firme, mas carregada de algo novo. E todos vocês participaram disso, de alguma forma. Um leve desconforto se espalhou entre os clientes. Eu não fiz nada, disse um deles rapidamente, quase defensivo. O gerente olhou diretamente para ele. Não fazer nada também é uma escolha. Aquelas palavras fizeram o homem se calar imediatamente. O gerente respirou fundo novamente. Ele não foi desrespeitado por uma pessoa só, foi por um sistema inteiro que julgou antes de entender. O salão ficou em silêncio mais uma vez. O gerente baixou o olhar para o documento. E então tomou uma decisão. A partir de agora, tudo aqui muda. Alguns funcionários se entreolharam, sem saber se aquilo era uma ordem real ou apenas um reflexo de desespero. Mudança de que exatamente? Perguntou um deles. O gerente hesitou por um segundo. E então respondeu. De tudo o que vocês achavam normal. Ele caminhou até a mesa mais próxima e colocou o documento sobre ela, como se estivesse compartilhando um peso que não queria carregar sozinho. Enquanto isso, do lado de fora, o homem continuava andando lentamente pela rua, mas agora ele parou por um instante. Não olhou para trás diretamente. Mas também não seguiu imediatamente. Ele ficou ali, por alguns segundos, observando o reflexo do restaurante no vidro. Dentro, era possível ver movimentos apressados começando a surgir, pessoas falando, decisões sendo tomadas, tensões se formando. Ele respirou fundo. Não havia satisfação no seu rosto. Apenas uma certeza silenciosa de que o impacto já havia sido iniciado. E então, ele finalmente começou a se afastar novamente pela rua, enquanto dentro do restaurante o gerente se voltava para a equipe com uma expressão completamente diferente de antes, uma expressão que deixava claro que a noite ainda não tinha terminado, e que a verdadeira consequência do que aconteceu ainda estava prestes a começar a se revelar de uma forma que ninguém ali conseguiria evitar. Ainda prestes a começar a se revelar de uma forma que ninguém ali conseguiria evitar. O gerente ficou parado no centro do salão por alguns segundos, como se estivesse tentando reorganizar a própria mente antes de reorganizar o restaurante inteiro. O papel ainda estava sobre a mesa, mas agora ninguém tinha coragem de tocá-lo novamente. Ele respirou fundo. Fechem as reservas de hoje, disse, de repente, com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Um dos funcionários olhou assustado. Mas senhor, ainda temos clientes chegando. Ou disse fechem, repetiu o gerente, agora sem hesitação. Um silêncio nervoso se espalhou. Alguns clientes começaram a se levantar, confusos, enquanto outros permaneciam sentados, observando tudo como se estivessem dentro de algo muito maior do que um simples jantar. O gerente virou-se para o garçom mais próximo. Tragam os registros de hoje. Todos. E quero as câmaras da entrada agora. Sim, senhor. O garçom saiu rapidamente, quase tropeçando na pressa. Enquanto isso, o gerente caminhou até a porta de vidro e olhou novamente para fora. O homem já estava mais distante agora, quase se misturando com a rua noturna, mas ainda era possível reconhecê-lo pela postura calma, pela forma como caminhava sem pressa, como se o mundo ao redor tivesse um ritmo diferente do dele. O gerente apertou os olhos. Algo nele não conseguia aceitar que aquilo era apenas uma auditoria comum. Havia algo mais profundo.
Algo planejado com precisão. Atrás dele, um dos clientes mais ricos do salão pegou o celular discretamente. Vou ligar para alguém, isso está estranho demais, murmurou ele. O gerente ouviu, mas não respondeu. Ele já estava concentrado demais no que precisava ser feito. Minutos depois, o garçom voltou com um tablet nas mãos. Aqui estão as gravações, senhor. O gerente pegou o dispositivo e começou a deslizar rapidamente pelas imagens da câmara de segurança. E então viu a entrada do homem. O momento exato em que ele entrou. O deboche dos clientes. A abordagem do gerente. Tudo estava ali, registrado com uma clareza desconfortável. O gerente apertou o maxilar. Reproduza a parte do atendimento, ordenou. O vídeo voltou. A cena dele pedindo para o homem sair. As risadas discretas ao fundo. O momento em que o homem se senta calmamente. O gerente fechou os olhos por um segundo. Ver aquilo agora era diferente de viver. Era julgamento contra ele mesmo. Atrás dele, o silêncio do salão ficou ainda mais pesado. E então, algo inesperado aconteceu. O vídeo piscou. Por um segundo apenas. Mas o suficiente para chamar atenção. O gerente franziu a testa. Volte isso. O garçom voltou alguns segundos. E aconteceu de novo. No momento exato em que o homem havia sentado, a imagem parecia, levemente alterada. Como se o sistema tivesse registrado algo a mais que não estava visível a olho nu. Isso não estava assim antes, murmurou o garçom. O gerente aproximou o rosto da tela. E então percebeu algo que fez seu estômago apertar. No reflexo da câmara, atrás do homem, havia outra pessoa. Uma figura que não deveria estar ali. Mas quando o gerente olhou diretamente para o salão, não havia ninguém naquele ponto. Ele piscou. Isso é edição? Perguntou, mais para si mesmo do que para os outros. Mas antes que alguém respondesse, o tablet vibrou. Uma notificação apareceu na tela. Sem aviso. Sem origem clara. Apenas uma linha curta. Sistema de auditoria sincronizado. Nível 2 ativado. O gerente congelou. Nível 2? Repetiu ele, em voz baixa. O garçom ficou pálido. Senhor, nós não temos sistema de nível 2. O gerente não respondeu imediatamente. Porque agora tudo estava ficando claro de uma forma que ele não gostava. Isso não era apenas uma revisão de comportamento. Era algo estruturado. Em camadas. Como se aquilo fosse apenas a primeira fase de algo maior. Ele olhou novamente para a porta. Lá fora, o homem finalmente parou de andar. Como se tivesse sentido o momento exato da mudança. E então, pela primeira vez, ele virou levemente o rosto, não diretamente para o restaurante, mas na direção dele. O gerente sentiu um arrepio imediato. Era como se, mesmo à distância, aquele homem soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro. Atrás do gerente, o cliente que havia ligado para alguém abaixou o telefone lentamente. Eles estão vindo, disse ele, com uma expressão estranha. Quem? Perguntou o gerente, sem tirar os olhos da câmera. O cliente hesitou. Não sei, mas disseram que é urgente. Disseram que esse lugar já foi marcado. O gerente finalmente se virou. Marcado por quem? Mas antes que o cliente respondesse, o som de notificações começou a surgir em vários celulares ao mesmo tempo dentro do restaurante. Uma, duas, depois várias. Funcionários e clientes começaram a olhar para suas telas. E todos viram a mesma mensagem. Uma mensagem que não deveria estar ali. Revisão externa iniciada. Presença confirmada no local. O gerente sentiu o ar ficar mais pesado. E então, lentamente, o som de algo vindo da rua começou a se aproximar, carros parando, passos organizados na calçada, e vozes baixas que não pertenciam ao ambiente casual do bairro. O gerente deu um passo em direção à porta novamente, mas parou no meio do caminho quando percebeu algo ainda mais inquietante. As câmaras internas tinham mudado de foco sozinhas. E todas estavam agora apontadas diretamente para ele. O gerente ficou imóvel, sentindo todas as câmaras do restaurante apontadas para ele como olhos invisíveis. Nenhum botão tinha sido tocado, nenhum comando havia sido dado, mas todas as telas agora exibiam o mesmo enquadramento, o centro do salão, onde ele estava. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante das portas automáticas do restaurante se abrindo novamente. Mas desta vez, não era o homem que voltava. Era uma equipe. 5 pessoas entraram com passos firmes, roupas discretas, expressão neutra. Não pareciam clientes. Não pareciam funcionários comuns. Havia algo clínico, preciso, quase institucional em sua presença. O gerente sentiu o estômago apertar. Atrás dele, os clientes começaram a se levantar lentamente, alguns tentando sair discretamente, mas foram parados por um dos membros da equipe com um gesto calmo. Por favor, permaneçam sentados, disse um deles, com voz baixa, porém autoritária. O gerente tentou falar,
mas sua garganta estava seca. O que está acontecendo aqui? Um dos recém-chegados abriu um pequeno dispositivo e olhou para a tela. Auditoria formal em andamento. Interferência não é necessária. A palavra formal fez o gerente sentir o chão desaparecer sob seus pés. Ele virou lentamente o olhar para a porta de vidro. Lá fora, o homem ainda estava visível, agora parado do outro lado da rua, observando o restaurante em silêncio. Não havia pressa nele. Não havia emoção visível. Apenas uma calma absoluta, como alguém que já viu o final antes de ele acontecer. Dentro, o ambiente parecia dividido entre medo e incredulidade. Um dos clientes ricos finalmente perdeu a paciência. Isso é ridículo. Vocês não podem simplesmente entrar aqui? Mas ele foi interrompido imediatamente. Podemos, disse a mesma pessoa da equipe, sem elevar a voz. E essa simples resposta foi suficiente para calar todos. O gerente deu um passo à frente, agora com a voz quebrada. Se isso é uma auditoria, por que não fomos informados oficialmente? O líder da equipe levantou os olhos para ele pela primeira vez. Vocês foram. O gerente franziu a testa. Quando? O homem apontou discretamente para o envelope ainda aberto na mesa. O momento em que ele entrou. Um silêncio pesado caiu novamente. Agora tudo fazia sentido, e ao mesmo tempo nada fazia. O gerente olhou para o envelope como se ele tivesse mudado de forma. Ele não era um cliente, murmurou ele, quase sem voz. O líder da equipe confirmou com um leve aceno. Ele era o gatilho. Essas palavras atingiram o salão inteiro como um choque invisível. O gerente sentiu as pernas enfraquecerem. Então, tudo isso foi planejado? O líder respondeu com calma. Não planejado. Revelado. Atrás dele, uma das funcionárias do restaurante começou a chorar silenciosamente, percebendo o peso do que tinha acontecido naquela noite. O gerente virou-se novamente para o salão. Agora ele via tudo diferente. As risadas anteriores. O julgamento. O desprezo silencioso. Tudo parecia distante, e ao mesmo tempo vergonhosamente claro. Ele respirou fundo. O que acontece agora? O líder olhou para ele por alguns segundos. E então respondeu. Agora começa a parte mais importante. O gerente piscou. Qual parte? O líder fez um leve gesto para o restaurante inteiro. A reconstrução. O silêncio ficou absoluto. Este lugar não será fechado hoje, continuou ele. Mas também não será o mesmo amanhã. O gerente engoliu seco. O que isso significa exatamente? O líder deu um passo à frente. Significa que cada decisão, cada atitude, cada interação daqui em diante será revisada. E você, ele olhou diretamente para o gerente, será responsável por liderar isso. O gerente ficou em choque. Oh? Sim. Atrás dele, o restaurante parecia prender a respiração. O líder continuou. Porque mudança não acontece quando alguém de fora aponta o erro. Acontece quando quem errou decide não repetir. O gerente baixou a cabeça lentamente. E pela primeira vez naquela noite, não havia resistência nele. Apenas consciência. Ele olhou novamente para a porta de vidro. O homem ainda estava lá fora. Agora ele levantou o olhar levemente, como se tivesse sentido o encerramento daquele ciclo. Não havia vitória no rosto dele. Nem punição. Apenas conclusão. Como se sua presença ali nunca tivesse sido sobre ele, mas sobre o que ele provocou dentro de cada pessoa naquele lugar. O gerente deu um passo em direção à porta. Desta vez, ninguém o impediu. Ele saiu. O ar da noite parecia mais leve fora do restaurante. Ele caminhou alguns passos até a calçada. O homem o observou em silêncio. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O gerente finalmente abriu a boca, mas sua voz saiu diferente agora, mais humana. Ou entendi. O homem o encarou com calma. Não. O gerente franziu a testa. Não? O homem deu um leve olhar ao restaurante. Você começou a entender. Um silêncio final caiu entre eles. O vento passou suavemente pela rua, e o som distante da cidade continuava como se nada tivesse acontecido. Mas dentro daquele restaurante, nada seria mais o mesmo. E enquanto o gerente voltava a olhar para dentro, percebendo que sua jornada estava apenas começando, o homem se virou lentamente e começou a caminhar na direção oposta, desaparecendo na noite como se nunca tivesse sido realmente parte daquele lugar, mas deixando para trás algo que jamais poderia ser esquecido.